Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Te convido neste momento para elevar juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede de vida, Pai. E hoje nós podemos contemplar o sol brilhando lá fora, Senhor. E te louvamos e te agradecemos, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos concede mais um dia, para que possamos contemplar a Tua grandeza, Pai, e tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor criou. Senhor, eu te peço neste momento, que o Senhor esteja alcançando a cada vida, a cada pessoa que vai estar ouvindo este devocional nesta manhã, Senhor. Pai, que o Senhor esteja guardando, Senhor, a cada vida, livrando, Senhor, de todo mal, concedendo a cada pessoa, Pai, um dia abençoado, Pai, um dia em que o Senhor possa tocar em cada coração e mostrar o quão grande é o seu amor, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, tão grande é a sua misericórdia, Pai. Senhor, que nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Manifesta a Tua glória, a Tua presença de forma sobrenatural, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, nós podemos ver todos os dias a beleza de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor criou, Paizinho. E que o Senhor venha trazer paz aos corações, a todos aqueles que forem ouvir essa mensagem, que venham ser impactados com a Tua presença, com a Tua glória, Pai, com a paz que excede todo entendimento. Senhor, alcança, Pai, aqueles que estão tristes, Senhor, meu Deus, aqueles que estão pensando, Senhor, em tirar a própria vida, Pai, aqueles que estão desolados, em que não vê esperança, Senhor, mas Tu és, Senhor Jesus, a esperança, Tu és vida e o Senhor pagou um alto preço, Senhor, por cada alma, por cada ser vivente, Pai. O Senhor nos amou primeiro, Senhor, então toca, Senhor, em cada vida, Pai. Senhor, restitui a alegria nos corações, Senhor. Restitui a esperança, porque há esperança. Porque o Senhor se faz presente entre nós através do Espírito Santo, Senhor. Então que as pessoas possam ser, Pai, impactadas com essa presença, Senhor. Somente o Teu Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Então vem, Espírito Santo, e convence o homem, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Opera o Teu milagre, Pai, e toca em cada vida, em cada coração neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando, então pegue a sua Bíblia, juntamente comigo, nós vamos estar dando continuidade no capítulo 9 de João, né? A cura de um cego de nascença. Vamos continuar lá no versículo 23. Então Jesus, ele curou, né, um cego de nascença, e ele pegou o barro e passou nos olhos daquele cego, e aquele cego de nascença ele passou a ver. E aquele cego ele foi, né, e falou para o povo judeu, para os fariseus da época, que Jesus o havia curado e que Jesus era o profeta. Mas os fariseus não acreditaram e pediram para que os pais dele viessem e testificassem. E os pais ali testificaram que o filho deles realmente era cego de nascença. Ali no versículo 23 diz: Por isso é que seus pais disseram, tem idade, pergunte-lhe a ele mesmo. Os pais desse cego ficaram com medo, porque os fariseus ameaçaram de expulsá-los da sinagoga, né? Caso eles não estivessem falando a verdade. E eles aqui falaram que sim, testificaram que o filho deles era cego, mas aqui eles falam para que, como ele já tem idade, que perguntasse a ele mesmo. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus. Então, os fariseus estavam indignados porque aquele homem estava,
glorificando a Jesus, né? E aqui eles falam da glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Então, para eles era inconcebível um cego ter sido curado por um homem pecador, que para eles Jesus era um homem pecador e que ele só deveria dar glórias a Deus, porque somente Deus poderia ter operado aquele milagre, não um homem pecador, né? Para ele Jesus era um homem pecador. Mas ali o cego respondeu que se ele era pecador ou não, ele não sabia. O que ele sabia é que ele havia sido curado, que ele era cego e agora ele vê. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu? Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então aqui o povo judeu ficou mais indignado ainda com o que o cego estava falando, né? De ser discípulo de Jesus. Se eles também ele não queria ser discípulo de Jesus. Eles falaram que não, que eles eram discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Glória a Deus. Então esse homem que era cego, ele estava maravilhado, porque para ele não importava quem Jesus era e nem de onde ele veio. O que importava é que ele estava vendo, que a venda dos olhos foi tirada, que abriu-se, né? Aquela escuridão em que ele vivia, Jesus tirou este homem das trevas e abriu os olhos dele. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então, aqui, né? Aqui eles estão falando que Deus, que eles sabem que Deus não ouve a pecadores, mas que se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve, né? Como foi no princípio. Nunca se ouviu alguém abrisse os olhos de um cego de nascença, mas este milagre eles nunca viram, né? Porque desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Glória a Deus. Então aqui ele está testificando que se Jesus não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E o expulsaram-no. De tão grande que foi a indignação do povo fariseu. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E aqui Jesus se apresenta a esse cego, né? Que ele era o Filho de Deus e que foi ele, né, quem operou o milagre. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, glória a Deus. Esse cego, ele teve o milagre, ele vislumbrou o milagre aqui. Ele estava em trevas, né? Ele não tinha a luz. E Jesus veio e trouxe luz para ele, porque Jesus ele diz que ele é a luz do mundo. E Jesus veio e curou e tirou esse homem das trevas, e esse homem passou a ver. Amém? E esse homem ele creu no Senhor Jesus e o adorou, e ele foi expulso daquela sinagoga, né? O povo fariseu ali expulsou esse cego. E ali Jesus, né,
E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então Jesus está falando aqui que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Por quê? Porque eles viram a Jesus, eles vislumbraram o Filho de Deus e eles não creram. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. E se eles fossem cegos, como aquele homem que era cego, né? E que não sabia quem era Jesus, né? Que eles não teriam pecado. Mas eles viram e não creram, por isso eles pecaram. Mas o cego, ele não viu, mas mesmo assim ele creu, né? E quando Jesus se apresentou, ele falou: sim, Senhor, eu creio, e o adorou. Então aqui está verdadeiramente aqueles que creem no Senhor, né? Que o Senhor operou um milagre ali, ele creu no Senhor Jesus, ele viu ali o Senhor Jesus pela primeira vez, mas ele creu, né? Ele não julgou, ele apenas creu. E o que o Senhor quer nos falar nessa manhã? Amém? Que muitas pessoas estão afundadas na religiosidade, estão cegadas espiritualmente e não conseguem ver mais a Jesus, não conseguem mais viver o verdadeiro cristianismo, que foi o que esse povo judeu, que esse povo fariseu, né, estava ali vivenciando. Eles estavam tão afundados na religiosidade, eles estavam tão cegados que eles não conseguiam ver ali o Filho de Deus e o milagre que o Senhor Jesus estava operando. Amém? E que o Senhor Jesus nessa manhã venha tirar a venda dos nossos olhos, que o Senhor Jesus venha tirar a cegueira daqueles que estão cegados pela religião, aqueles que não estão conseguindo mais enxergar os milagres do Senhor Jesus, aqueles que não estão conseguindo mais ter uma vida de intimidade, olhando para o foco que é Jesus e não olhando nem para a direita nem para a esquerda, não julgando ao nosso semelhante, mas olhando para Jesus, porque somente Jesus é perfeito. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas cabe a nós olhar para Jesus, né? E amarmos o nosso próximo, porque senão nós podemos nos aprofundar na religiosidade, assim como esse povo fariseu, né? E ficar cegados espiritualmente, não conseguir ver os milagres de Jesus, não conseguir viver o sobrenatural de Deus para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado, seja mais do que abençoado neste dia. Curte e compartilhe essa mensagem. Lembre-se que você é muito especial para Deus e que hoje as vendas dos seus olhos sejam retiradas e que você possa ver que o milagre, a cura, né, para aqueles que estão cegados, que possam ver, que o Senhor Jesus venha nessa manhã e tire a venda dos olhos e que você possa ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Fica com Deus e amanhã nós voltamos com mais um devocional à luz da palavra.